Deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram a votação de 7 propostas hoje. Propostas, por exemplo, relacionadas ao benefício de prestação continuada, salário mínimo, e teve também essa última agora que prevê um incentivo ao combate, ou pelo menos lembrar as pessoas sobre a questão da exploração sexual infantil. Dini Moraes, muito trabalho hoje, muitas votações, né? 2 projetos um pouco mais complexos, nesse que envolve a questão de benefícios, o salário mínimo e o benefício de prestação continuada, e outros projetos que teve um pouco mais de acordo, né? Exatamente. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que acompanham agora ao vivo a TV Câmara, a Rádio Câmara e a gente ao vivo também pelo aplicativo Câmara ao Vivo e que estava acompanhando até agora a sessão plenária. Foi um dia de bastante trabalho aqui, realmente. Foram 5 medidas provisórias e eu acho que, Carlos, a gente poderia falar um pouquinho de cada uma dessas aprovações. O que você acha para a gente fazer um resumão só para quem não pegou a sessão por inteiro, só para ter uma ideia do que foi aprovado. Vamos falar nas medidas provisórias em ordem, então, que elas foram aprovadas. A primeira aprovação do dia foi uma medida provisória que reduz as taxas para a instalação de antenas de internet via satélite. Bom, qual é a intenção do governo com isso? Baratear a internet rápida, a banda larga no Brasil e principalmente no interior, né, nos locais onde essa banda larga ela é mais difícil, né, mais inacessível à população. Quer tornar essa internet rápida mais acessível à população. Essa medida provisória também muda repasses do FUST, ou seja, o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, e também trata da isenção de Condecine de uma taxa para as plataformas de streaming, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, por aí vai. A gente já falou dessa medida provisória por aqui, sim, ela foi para o Senado, sofreu alteração lá e voltou para a Câmara para ver se os deputados batiam o martelo sobre o que deveria ser feito. Decidiram que o repasse do FUST não será, do Fundo de Universalização de Telecomunicações, não será reduzido para a educação pública, para as escolas públicas. Então agora essa medida provisória vai para a sanção presidencial. Bom, e uma outra medida provisória que os deputados finalizaram é essa que teve debate iniciado ontem e acabou ficando para hoje, foi a medida provisória 1029 de 2021, Dini Moraes. Ela permite aos órgãos públicos fazerem a contratação de empresas que prestam serviço na área de voo, as aéreas, e contratarem pessoas que sejam fora dessas empresas, terceirizados, porque atualmente, pela lei que existe agora, as empresas, o governo ou os órgãos públicos podem fazer contratação de transporte de empresas aéreas, mas os tripulantes precisam ser vinculados, por exemplo, pilotos, mecânicos, enfim, todos aqueles que prestam serviço precisam ser vinculados às empresas. Agora, com essa proposta, com essa medida provisória aprovada, vai para o Senado ainda, obviamente, depende dos senadores, mas ela prevê que o Estado possa contratar tripulantes terceirizados, que não sejam vinculados a essas empresas. As operadoras, Porque hoje a lei, ela diz que os tripulantes precisam ser da operadora, que está, e agora como o governo aluga, esses tripulantes podem ser, então, terceirizados. Isso era um assunto que já tinha sido medida provisória no ano passado e não tinha sido transformado em lei. Bom, vamos rapidamente só falar dos assuntos no geral, porque a gente está com deputados para a gente entrevistar para justamente fazer esse balanção. Também teve uma medida provisória sobre valor do benefício de prestação continuada e trazendo critérios para a definição da renda per capita da família, que pode inclusive ser reduzida conforme os critérios a serem analisados. A gente lembra que o benefício de prestação continuada é o valor de um salário mínimo previsto na Constituição a idosos e deficientes. Teve também uma medida provisória que adia a data de início para a acessibilidade nos cinemas. Teve a medida provisória sobre a manutenção do valor do salário mínimo, que é atual, ou seja, o valor de R$ 1.100, lembrando que ele está valendo desde janeiro, e também um projeto de lei sobre um título de Patrimônio Nacional de Saúde Pública a ser concedido a algumas instituições que se destacarem nessa área, e essa do Maio Laranja, que é para um mês de conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para repercutir as aprovações de hoje, a gente está com 2 deputados diretamente no centro do plenário, Ulisses Guimarães, ali embaixo. Quem vai falar primeiro com a gente é o deputado General Peternelli, do PL
PSL de São Paulo, ele é vice-líder do bloco em que o PSL, bloco partidário que o PSL faz parte aqui na Câmara dos Deputados. Boa noite, General Peternelli, obrigada pela sua entrevista, por ter esperado até o final da sessão para conversar com a gente. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente todas essas aprovações. 5 são medidas provisórias, ou seja, foram editadas pelo governo, são iniciativas do próprio governo, iniciativas que, obviamente, o governo considera importante. Os textos ficaram do jeito que o governo gostaria que ficasse, e como é que o senhor avalia todas essas aprovações de hoje? Uma boa noite. Primeiro, dizer que é uma satisfação estar aqui com meu amigo Pompeu e que todas as medidas provisórias que você relatou, a medida provisória 18, a 1021, 1023, 1025 e 1029, nós temos que sempre pensar que as medidas provisórias do governo, do Executivo, com ele, quando vêm aqui para o Congresso, elas recebem aperfeiçoamentos. E é dentro desse foco que eu analiso a votação. Votar 5 medidas provisórias numa sessão é altamente positivo. Você já ter seu comentário sobre cada uma delas, dos tripulantes, do BPC, dos cinemas, do salário mínimo. E isso tudo eu creio que é um dia bastante produtivo, né, deputado Pompeu? E ficamos bem felizes com a aprovação, com a participação de todos, e também com os 2 projetos que foram aprovados nessa sessão. Deputado General Peternelli, é sempre difícil para o governo conciliar as questões que envolvem salário mínimo, benefício de prestação continuada, com a necessidade de responsabilidade fiscal e as necessidades que as pessoas têm. Como é que foi, na avaliação do senhor, os textos finais dessas 2 propostas? O senhor conseguiu achar um termo que seja do ponto de vista fiscal, bom para o governo, e também do ponto de vista dos benefícios para as pessoas que recebem o salário mínimo, ou benefício de prestação continuada também, que é um salário mínimo? Todos nós aqui, se nós pudéssemos, o salário mínimo seria muito maior do que é previsto. O próprio deputado Pompeu de Matos, aqui ao meu lado, né, salientou várias vezes do partido, da criação e do valor do que ele deveria atender, mas o próprio Congresso, que através da Comissão Mista do Orçamento faz a análise do que pode ser pago, de como que deve ocorrer, sem que isso daí fira alguns aspectos da regra de ouro, do teto. Então nós verificamos que o que foi possível em termos de salário mínimo e do BPC foi concedido. É lógico que todo governador, todo presidente gostaria de dar o salário mínimo muito maior, isso o caracteriza. Mas nós temos esse aspecto da responsabilidade fiscal que é necessária, e dentro desse foco foram atendidos, e todos compreendem essa situação, até porque a Comissão Mista de Orçamento e as atividades e o orçamento aprovado, ela é fruto exatamente do estudo dos deputados e dos senadores. Muito obrigada, deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, vice-líder do bloco em que o PSL faz parte aqui na Câmara dos Deputados. Boa noite para o senhor. Agora a gente vai passar para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também vice-líder do PDT. Deputado, como é que o senhor avalia, faça também uma avaliação geral dessas 7 aprovações do dia de hoje. Creio que o destaque será dado para essa questão do salário mínimo, que o senhor falou bastante aqui no plenário também, e do BPC, certo? É verdade. Eu quero cumprimentar a ti, a todos os telespectadores, cumprimentar também o nosso honrado General Peternelli, que aliás é um pouco gaúcho também, porque trabalhou no Rio Grande, e dizer que destas medidas provisórias, 2 delas nós temos assim uma diferença frontal. Essa questão do BPC. Todos nós sabemos que o benefício da prestação continuada é devido às pessoas idosas em estado de necessidade, até de miserabilidade, e principalmente às pessoas com deficiência. O governo reluta em dar dignidade a essas pessoas, porque hoje, para que a pessoa possa receber, a renda per capita da família não pode ser acima de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se numa família de 4 pessoas,
o pai ou a mãe ganharam um salário mínimo e tiver uma pessoa com deficiência nessa casa, essa pessoa com deficiência não vai poder ganhar nada porque a renda per capita está satisfeita. Nós brigamos para que essa renda per capita seja de meio salário mínimo e não de 1/4, ou seja, que tenha mais dignidade, que tenha mais apoio. Quem tem uma pessoa com deficiência em casa, só quem tem pode compreender. Só sabe a dor do calo da bota quem usa bota. Quem nunca usou bota não sabe quanto dói o calo da bota. Só se angustia com a angústia de quem está angustiado, quem se angustia junto, vivendo a realidade. A mesma coisa uma pessoa idosa pobre. Ela precisa de dignidade. E a única coisa na vida que tu repartes e aumenta é a miséria. Se tu tem miséria e reparte a miséria, fica com mais miséria ainda. Então essa é a nossa indignação, porque o governo não está atendendo, né, as pessoas que precisam do mínimo de amparo, ou seja, do benefício da prestação continuada. A outra medida provisória do salário mínimo. Eu fui várias vezes à tribuna me manifestar, até porque o salário mínimo foi criado por Getúlio Vargas, que aliás é o inspirador do trabalhismo no Brasil. Trabalhismo, partido que o PDT representa, segmento ideológico que o PDT representa, que aliás hoje o PDT faz 41 anos de memória, de história, de passado, de glória, inspirado no Dr. Getúlio, que fez o salário mínimo, e que aquele salário mínimo era para dar a sustentação a uma família, em condições de ter moradia, de ter educação, de ter saúde e de ter alimentação. Mas este salário mínimo de agora não dá essas condições, porque se tu for ver, a moradia subiu, o aluguel subiu 23%, 24%. O salário mínimo 5,5%. Se tu fores pegar aí o preço da energia elétrica, 14%, salário mínimo 5,5%. O que subiu a cesta básica, 14%. E se tu pegares aí o preço do arroz, da carne, do feijão, o preço do óleo, isso é 30%, 40%, 60%, 70%. Então é algo assim inusitado. E o salário mínimo, 5%. Então, este aumento é irrisório. Ele é injusto, não tem uma política de recuperação, de valorização do salário mínimo. E essa é a nossa luta, essa é a nossa contrariedade. Nós, ao final e ao cabo, votamos a favor pela redução de danos. Ou seja, para que o tá ruim não fique pior. Mas fizemos a nossa crítica, o nosso reparo e estamos aí insistindo, persistindo, exigindo, cobrando que o salário mínimo tenha uma política de recuperação para que as famílias mais pobres tenham dignidade. E é isso que o salário mínimo pode oferecer. Porque este salário mínimo aprovado não dá a condição de poder ter moradia, ter alimentação, ter educação e ter saúde. Com esse valor, de jeito nenhum. Aí a nossa crítica. Deputado Pompeu de Matos, do PDT do Estado do Rio Grande do Sul, a gente agradece muito a gentileza de o senhor participar aqui com a gente, e também o deputado general Peternelli, do PSL, a gente deseja para vocês aí um excelente trabalho, parabéns pela jornada. Nós é que agradecemos, né, Pompeu, e tivemos 2 projetos de lei importantes, que foram esse que beneficiou as instituições de saúde, na qual destacamos a Fiocruz e o Butantan, e que merece todo o nosso respeito, e também tivemos o projeto que estabelece o Maio Laranja, que é contra a prevenção do abuso sexual da criança e do adolescente, que eu vou deixar o Pompeu falar sobre esse nosso Maio Laranja. Isso nos unifica, general Peternelli. Nos divergimos do BPC, nós divergimos do salário mínimo, mas a luta em comum que fizemos em favor da valorização, o reconhecimento do trabalho do Butantan e da Fiocruz, muito importante para essas 2 instituições que estão dando vida e dignidade e qualidade de vida na luta pela vacina, que é a saída para o problema do coronavírus, o Butantan e a Fiocruz. E o Maio Laranja, para que a gente proteja as crianças, como dizia o doutor Brizola, privilégio? Esses privilégios, mas se tiver que ter privilégio, só para as crianças. Então todos os privilégios do mundo, leis, mecanismo de proteção para que as crianças tenham vida, tenham qualidade de vida, vida com saúde, vida com energia, vida com felicidade, vida para poder viver de bem com a vida. E isso nós fizemos hoje aqui nesse plenário em favor das crianças do Brasil. Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Muito obrigado. Boa noite para os dois e obrigada pela entrevista. Só para a gente finalizar,
vamos falar um pouquinho mais de detalhes das medidas provisórias, tá? Primeiro, esses 2 projetos de lei que os deputados acabaram de falar, os 2 vão para análise do Senado. As medidas provisórias também vão todas para o Senado, exceto uma, que é a primeira que eu falei a respeito das taxas para as antenas de internet e para os serviços de streaming. Agora, a gente podia falar um pouquinho, Carlos, a respeito da medida provisória do BPC, que é o benefício de prestação continuada, só para dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que foi aprovado, e as outras 3, né, que a gente não... Essa e mais outras 2, que tal? Pois é, seria uma boa, né? E até é bom a gente dizer para quem está nos acompanhando que a medida provisória, quando ela é editada, ela já passa a ter valor, a eficácia. Então, no caso do salário mínimo, já desde o início do ano, 1º de janeiro de 2021, é o salário mínimo que a gente tem. O Congresso precisa votar, né? As medidas provisórias é prerrogativa do presidente editar e é prerrogativa do Congresso votar essas medidas provisórias. O Congresso pode fazer modificações. No caso dessa do salário mínimo, não houve modificações, mas nas outras, os senadores e deputados apresentaram modificações e aí foram votadas e se torna um projeto que depois os deputados e senadores finalizam e volta para a sanção do presidente ou veto, Dini. Ou seja, vale a partir do momento que o presidente assina, mas para virar lei permanente precisa da aprovação de deputados e senadores. E nesse caso, ficou então aqui pela Câmara, o presidente assinou, a Câmara concordou, salário mínimo de R$ 1.100 para este ano no Brasil. Isso dá o equivalente a R$ 36,67 por dia. E aí a gente lembra o seguinte: o salário mínimo, ela é uma definição muito importante na economia do nosso país, porque ela reflete em vários outros recebimentos. Por exemplo, impacta diretamente benefícios como abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada, inclusive, que a gente já falou, e várias pessoas que recebem pelo INSS, né, que também recebem um salário mínimo. Então, a expectativa do governo é que cada R$1 aumentado no salário mínimo, os gastos públicos aumentem em 315 milhões de reais, segundo o governo, né, segundo o Ministério da Economia. E a estimativa é que cerca de 1 a cada 3 trabalhadores no país também recebam um salário mínimo de salário. É isso. E para a gente trazer para você aqui um detalhe ainda sobre o projeto de lei 2077, que cria o título do Patrimônio Nacional da Saúde Pública ser concedido a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, prestadoras de relevantes serviços e notórios serviços à saúde pública. O segundo artigo dessa lei, dessa proposta que foi aprovada aqui, ele prevê que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, já receba esse título de Patrimônio Nacional. E a mesma coisa para o Instituto Butantan, que foi uma emenda aprovada no relatório da deputada Jandira Fegali. Então o Instituto Butantan também vai receber este título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública. Vale a gente ressaltar que são os 2 institutos que estão trabalhando na produção das vacinas para o enfrentamento ao coronavírus aqui no Brasil, Dini. Faltaram as outras 2 medidas provisórias também. Vamos lá. Uma é do BPC. A do BPC, gente, é do benefício de prestação continuada, esse voltado a idosos e deficientes, que prevê, né, pagamento mensal de um salário mínimo. Ele trouxe regras para definição de vulnerabilidade, ou seja, quem é que tem direito a esse benefício de um salário mínimo por mês, que idosos e que deficientes que vão ter direito a esse benefício. Então, será avaliado o grau de deficiência, a dependência que essas pessoas têm de terceiros para atividades básicas do dia a dia e também o gasto familiar com a saúde da pessoa. E aí também nessa medida provisória está prevista a criação do auxílio inclusão. Na verdade, esse auxílio inclusão já foi criado, mas nunca saiu do papel até hoje. E qual é a ideia dele? É que seja pago metade desse valor, metade de um salário mínimo, né, metade do BPC, para aquelas pessoas que recebem o BPC, mas que começam a trabalhar. Então, qual é a ideia? Incentivar que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. E aí, obviamente, a pessoa, quando começar a
a receber o salário mesmo, aí ela começa a receber o auxílio e o salário dela e depois deixa de receber o BPC. Há previsão, então, para ser colocado isso aí em prática agora. Lembrando que são cerca de 5 milhões de beneficiários do benefício de prestação continuada atualmente no Brasil, um pouco mais de 2 milhões de idosos e 2 milhões e 600 mil deficientes. Por fim, a medida provisória que adia o prazo para a obrigatoriedade de acessibilidade nas salas de cinema. É a segunda vez que essa data é prorrogada. Antes ela era para começar a valer em 2020, depois foi adiado para 2021 e agora foi adiado novamente para 2023, alegando problemas justamente financeiros, né, das operadoras de cinema por causa da pandemia. Lembrando que várias delas ficaram fechadas, né, boa parte de 2020, por causa da proibição de aglomeração, né, de pessoas próximas. Então é isso, é uma adaptação dos cinemas que vai passar a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2023 a pessoas com deficiência visual e auditiva. Lembrando que esse projeto foi aprovado em 2015, né, Dini? E aí a primeira validade dele para que as salas de cinema se adaptassem era 2020, aí mudou para 2021, depois 2022, agora 2023, né? Isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, isso mesmo, Carlos. Tá certo, então é isso, né? A gente trouxe para você um resumo do que os deputados fizeram e para ter mais detalhes sobre isso, que às vezes você quer ir mais fundo em cada um desses projetos, é só acessar o site www.câmara.leg.br/notícias, você vai clicar e lá vai ter os links para o projeto na íntegra, para os relatórios, os pareceres, e é importante que se você quiser aprofundar em cada uma dessas propostas, tem essa oportunidade. E tem reportagens e entrevistas falando tudo tintim por tintim de cada assunto. Você pode acessar não só o nosso site oficial da Câmara dos Deputados, como também as redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e também no aplicativo, no seu celular, Câmara ao Vivo. No YouTube também você pode acompanhar a sessão na íntegra, inclusive de volta, e você pode prestar mais atenção em cada um dos debates, enfim, né, todas as possibilidades para que você perceba a transparência do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, no dia a dia, no trabalho de cada um dos parlamentares que compõem essa Casa de Representantes dos brasileiros. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia e a gente espera você até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.